Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de iOS com Swift e vamos dar seguimento aqui à nossa parte de estudo da linguagem Swift. Neste vídeo vamos aprender a parte de ciclos. O que acontece? Quando eu estou a utilizar aqui a parte de ciclos, isto vai me permitir eu poder fazer a repetição de uma mesma instrução ou de um conjunto de instruções repetidamente, colocando apenas uma vez essa instrução. Então o que acontece? Ou esse conjunto de instruções. O que acontece? Eu vou colocar aqui uma variável nomes, que será aqui no caso um array. Neste caso eu vou colocar aqui, por exemplo, a Ana, o Luís, a Maria e o João. E teria então aqui estes 4 nomes. E o que acontece é o seguinte, eu quero, por exemplo, apresentar aqui todos estes 4 nomes. O que acontece é que eu poderia chegar aqui e fazer aqui um print de nomes na posição 0, depois faria aqui nomes na posição 1, nomes na posição 2 e nomes na posição 3, e por isso simplesmente eu conseguiria estar a mostrar aqui todos estes valores. No entanto, eu tenho que fazer aqui 4 vezes a mesma instrução, e se eu tivesse aqui não 4 valores, mas por exemplo 40, 400 ou 4000, eu teria que repetir esta instrução aqui um conjunto de vezes que se poderia tornar incomportável. Então o que acontece? Eu por simplesmente vou executar aqui um ciclo para fazer todo aqui este processo. Então o que acontece? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou executar aqui um for, que é um ciclo para, em que vou dizer para cada nome in no array nomes, ou seja, para cada nome eu vou estar a dar nome a cada um dos seus elementos, ok? Vou identificá-los como sendo cada um deles. Para cada nome que existe dentro do array nomes, o que vai acontecer é que eu quero fazer aqui um print deste nome, ou seja, eu quero apresentar, eu quero mostrar esse nome. Então, se eu executar, ele por simplesmente dá-me aqui o conjunto dos nomes que eu inseri, ou seja, por simplesmente os nomes que eu tenho dentro do meu array vão ser apresentados. Ele vai me executar desde a primeira posição até a última e vai me mostrar aqui todos estes nomes. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar, eu posso ainda colocar aqui um conjunto de condições. Vamos imaginar, eu quero colocar aqui que quero apresentar os nomes, o nome que está dentro dos nomes, onde, por exemplo, este nome for exatamente igual, por exemplo, a Maria. Ok? E por isso simplesmente ele vai me dar aqui a informação apenas de um deles. Claro que aqui não faz muito sentido eu estar a imprimir o nome e aqui estar a fazer a mesma condicionante, mas poderia ser aqui um desses casos, ou por exemplo, nome, por exemplo aqui is empty, ou poderia colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui, por exemplo, se colocarmos aqui o count maior do que 4, ok? Ou seja, se, vamos executar aqui este comando, aqui neste caso, reparem, todos os nomes que têm um número de caracteres superior a 4, eu por simplesmente vou escrevê-los. Vamos colocar aqui, por exemplo, superior a 3. Eu por simplesmente está-me apresentado aqui estes todos, à exceção da Ana, porque por simplesmente eu estou a contar o número de caracteres que existem em cada um dos nomes e estou a mostrar apenas o valor que me vai interessar. Ou seja, não me vou estar a apresentar aqui todos os elementos, eu consigo colocar aqui condicionantes para dizer o que é que eu quero apresentar, tendo em conta aquilo que eu estou a trabalhar. Posso também apresentar isto a nível, por exemplo, de um ciclo com uma característica diferente. Aqui neste caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um for, eu vou colocar aqui for i in 0, 10. O que é que isto vai acontecer? Isto vai-me imprimir, neste caso, eu vou fazer aqui um print desta variável i, ele vai-me imprimir todos os números entre 0 e 10. Reparem, por simplesmente eu executando aqui o meu código, puxando aqui um pouco mais para cima, ele vai-me verificar e vai-me apresentar aqui todo o conjunto de elementos que eu tenho entre 0 e 10, ou seja, por simplesmente eu pego em todos os meus valores que estão neste intervalo e vou apresentá-los. No caso, ele vai-me apresentar todos os valores sem exceção, porque eu estou a colocar aqui os 3 pontos. Os 3 pontos vão permitir eu colocar aqui todos estes conteúdos. Se eu chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, o sinal de menor em substituição deste último ponto, ele por simplesmente vai-me excluir aquele elemento que eu tenho ali em cima. Ou seja, aqui é uma forma diferente de nós fazemos aqui este processo. Vamos fazer aqui um caso diferente, que é, em vez de eu querer imprimir aqui o meu valor do i, eu quero por aí simplesmente mostrar, ou quero armazenar aqui um número aleatório dentro de um array. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui var números aleatórios,
isto será um array de inteiros, okay, em que eu vou inicializá-lo, neste caso a vazio, okay, eu não quero qualquer valor inicial dentro deste array, e que eu vou fazer o seguinte, let número vai ser igual a int.random e quero dizer que quero aqui in 0 a 100, okay? Ou seja, principalmente eu vou gerar aqui neste caso 10 números aleatórios para colocá-los dentro do meu array. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora chegar aqui e vou colocar aqui números aleatórios ponto append e vou informar aqui o número. O que acontece é que eu faço agora um print deste números aleatórios e ele por simplesmente vai me dar aqui a informação de todos estes conteúdos. Então reparem, ele gerou-me aqui toda esta informação. Se eu gerar novamente, ele dá-me aqui valores diferentes. Se eu vier aqui e gerar novamente, ele vai me dar aqui novamente valores diferentes. O que acontece é que eu tenho aqui um ordem e eu queria alertar para essa característica. O que acontece é que eu, por isso, simplesmente olhando para aqui para este conteúdo, eu tenho aqui este i e ele diz-me este i é um valor que não está a ser utilizado. Então ele diz-me aqui considerar fazer aqui um replacing deste elemento, vamos aqui clicar em cima, com um underscore. O que acontece é que se eu clicar aqui em fix, ele automaticamente substitui-me aquele i pelo um underscore. Isto é extremamente interessante porque quando eu coloco aqui informações acerca dos meus elementos em que apresento aqui um underscore, eu por simplesmente consigo abdicar desta variável, uma vez que era uma variável que eu não estou a utilizar. Então, a nível de armazenamento de conteúdos, eu deixo de ter aqui esta variável, porque é uma variável que não vai ser utilizada. Então, desta forma, eu consigo poupar a nível de memória a colocação de uma variável que não estaria aqui a ser utilizada para absolutamente nada. Então seria uma forma de nós conseguirmos trabalhar aqui este conteúdo. Ou seja, qualquer variável que nós vamos utilizar na escrita de um determinado código e que não seja utilizada, nós podemos substituí-las por um underscore e pura e simplesmente ela não vai ser alocada em memória, ou seja, não, ou vai ser descartada assim que deixe de ser necessário. E fica então visto aqui, mais uma vez, a parte, ou mais uma parte com conteúdos, neste caso aqui a parte de ciclos, utilizando aqui os ciclos for, em que vimos aqui várias formas de implementar um ciclo for. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.